A iniciativa do Papa Francisco de fazer o sínodo da Amazônia, dada a importância da mata, da água e o que acontece com o seu povo, com sua gente, não é? Eu tenho aqui alguns pontos que eu queria partilhar com vocês, de encontros que fizemos aqui em torno do sínodo, com os amigos. Não é? O que a gente constatou? Não é? Que tem, nesse contexto indígena de mata, não é? Muitas mortes, muita violência. Não é? E depois, não é? O desmatamento, enfim, não é? Olha o que está dito aqui. Não é? A gente sabe que a vida está sendo ameaçada, os bens naturais da Amazônia sendo privatizados. Não é? Todos os bens, desde a castanha, do que é tirado para fazer perfume, remédios, enfim, não é? Ali tem, não é? Quando tem problemas, circulação de coisas ilegais, até de pessoas, a questão do tráfico, do alcoolismo, não é? A igreja está preocupada, não é? Para que os seus nativos originais, os índios, os seus descendentes, não é? Tenham seus territórios garantidos, protegidos, não invadidos. Não é? E depois, não é? A questão de fronteira com outros países, com outros povos. Então, a livre circulação de direito autêntico, de a pessoa ser livre. Então, a questão do deslocamento de pessoas, de índios, de todo lugar, muitas vezes sem saber para onde ir, o que vai se encontrar. Então, muita gente criando e aumentando as periferias, e o que é de riqueza, da mata, sabe, concentrado na mão de poucos, né? Que até muitas vezes que financiam, com apoio até do Estado, como oprimir e como ilegalmente expulsar quem tem o devido direito. E até, então, esse documento, a reflexão até agora que a gente conseguiu captar, porque não saiu aqui o documento ainda, pelo menos não chegou para nós, e o documento final, que nesse contexto de pessoas que extraem da mata o açaí, a castanha, a borracha, não é? Pessoas que extraem madeira, que dão a vida por aquilo para ganhar um pouquinho, não é? Então, ali também, dentro da miséria humana, existe também o desprezo, o enriquecimento. Não é? Se você olhar aqui em São Paulo, o que se vende de açaí, de castanha, não é? Muita gente ganha. Faz uma pesquisa. Vai no Brás e vê o preço de castanha de quilo e vê quanto que custa nos mercados, nos outros lugares, 1 quilo de castanha 100 gramas. Quer dizer, tudo isso daí é para colocar em pauta, em reflexão da vida do povo. E nesse contexto também lá está a igreja católica, apostólica romana, como missionário e outras igrejas, e que precisam serem igrejas, irmãos, que têm diálogo, compreensão, ação em conjunta em defesa da vida, da dignidade, né? Abrir caminhos possíveis de circular a justiça e o entendimento e a paz. Digamos assim que a Igreja Católica se coloca na frente como precursora, como dando iniciativa para um conjunto de ações em defesa da vida, não é? E também defesa até de garantir que seus indígenas conservem as suas religiões, o seu culto, o seu Deus sem interferência de costume, e depois fazer uma comunhão de participação, de proteção, sobretudo de comunhão em defesa da casa comum,
em defesa da casa comum, também nesse contexto da Amazônia, tem muito afrodescendentes, muito descendentes de africanos, não é? Fazer uma opção preferencial pela vida, não sabe, dos descendentes indígenas e pobres, os caboclos, não é? Nesse contexto de convivência religiosa, política, ideológica, tem muita sombras e muitas luzes, muita alegria. Outro dia estava vendo nas comunidades o talento do povo do norte, aqui para nós do Brasil, do país, o carimbó, a dança, a arte, não é? Mas também lá tem muitas vítimas de pobreza, de violência, de pobre matando pobre, não é? Mas ao mesmo tempo tem a juventude cheio de sonho, cheio de esperança, não é? Que quer encontrar um mundo melhor. É, um jovem com medo. Então precisamos, mais do que nunca, está dito aqui, o que a gente conseguiu captar, pegar até pela internet, né? Que, olha, os jovens querem ter lugar teológico. É negociado, né? O lugar teológico é o lugar de interpretação de Deus e o povo, e ação do povo. Na sua família, teu trabalho é um lugar também de reflexão teológica. Sabe, porque aí você trabalha, você coloca a inteligência que Deus te deu, sua espiritualidade, teu talento, os dons que Deus transmitiu para a sua ascensão, produzir mais, com mais capacidade. A partir daí, o Deus trabalha contigo. Deus fez sua imagem e semelhança, é trabalhador. Nesse contexto, precisamos de colocar para o jovem que ele precisa de acolher esse Deus para instruir. Porque muitas vezes as pessoas se ocupam a vida inteira em cima de fofoca, de brigas, de defender, como aquele pobre vaqueiro que matou o outro por causa do patrão. Eu conheci um moço do Ceará que trabalhava em uma empresa aqui, e ele servia na empresa café, ele é garçom, para o patrão, os convidados. Em um período, ele falou para mim numa reunião, eu sempre gostei de fazer reunião pequenas e reflexão. Ele disse numa reunião, olha, se alguém for matar meu patrão e dar um tiro nele, eu entro na frente do meu patrão, porque ele é tão bom, eu morro no lugar dele. Daí uns meses ele foi acidentado, machucou a perna, ficou meio o acidente dele deixou uma marca física. O patrão, claro, cumpriu só a lei. Quando ele voltou a trabalhar, que a lei permitia, que não garantia mais ele o emprego, pela lei, mandou ele embora, perto de aposentar. Ele podia trabalhar, o patrão mandou ele embora. E ele, caramba, como é que eu vou viver aqui em São Paulo desse jeito? Eu vou voltar para minha terra. Foi embora. Não é? Quer dizer, não é para que você pode desconfiar do patrão, mas veja bem, a gente precisa de ter consciência, né? De consciência que tem fraqueza em todo lugar. E a miséria humana que está nas favelas, dos cortiços, a miséria humana que tem no trânsito, nas mansões, em tantos lugares que tem dinheiro, tem recurso, mas não tem amor, não tem caridade, não tem respeito. Então, precisamos disto. Mesmo na Amazônia tem muita riqueza. Muita riqueza. E essa riqueza está na nossa mão para ter proteção. E é gozado que essa riqueza da Amazônia não é só o minério, não é só o ouro, a prata, o cobre, outros tipos de pedras que o mundo precisa. Então, gente aqui do Brasil, o pessoal da Amazônia poderia fazer um tipo de união, de produzir de forma sustentável, sei lá, tudo aquilo que se vende, que dá vida digna, mas que o trabalhador, o camponês, o sitiante também, o homem que tira a castanha, que dá vida, que sobe na árvore,
que tem a mão calejada, que tem reduzido o tempo de vida, poder ter participação no que rende de tudo. Então, a igreja, todas as igrejas, as religiões precisam de, fala aqui o documento, né? Ter novos profetas, da esperança de participação, uma nova evangelização, nova forma, usar a mídia social, alcançar, não é, conscientemente as mentes e valorizar o que se extrai do santuário que é a Amazônia, que Deus deu para que a gente possa viver. Aqui neste documento, não é interessante, né, a partir da pesquisa, não foi só chegou a reunir o povo. Antes de reunir o povo lá em Roma, o Papa incentivou, pediu e delegou pessoas para fazer pesquisas. Qual é a realidade? O que vive lá o povo? O que o povo passa? O que o povo está sofrendo? Porque tem mortes que podem ser evitadas, morte da cultura, dos costumes, da espiritualidade, morte também da esperança e, claro, morte física. Também de pessoas que morrem, um matando o outro. Então, tudo que é contra a vida. É interessante, né? As populações indígenas, né, reitera que precisa de denunciar, não é? O que está, sabe aquela atitude predatória que destrói a vida, né? Precisa de ter, olha aqui, um desenvolvimento para evitar genocídios, mortes, queimadas, pessoas expulsas, sem saber para onde ir, amedrontadas. A questão da ecocidas, não é? A criminalização de quem luta por dignidade alheia e coletiva, criminalização dos movimentos sociais, enfim, mortes que podem ser evitadas de lideranças, sobretudo indígenas, pessoas que defendem uma nova pauta de vida. De forma que todo o conjunto, até então que a gente refletiu aqui sobre o sino da Amazônia, está pedindo para a gente ser profeta e ajudar, esclarecer todo mundo. Desde o homem da serralharia, que faz o transporte da madeira ilegal, do índio, daquele que trabalha, sabe, ligado à cooperativa. Outro dia eu vi uma artista falando, né, que a gente convive sem perceber, com a história que matou Chico Mendes, que matou Armando Oruti, que mata lideranças indígenas, que defama quem denuncia, mete medo, né? Tem bispo lá que vive anos na Amazônia com segurança dada pelo Estado, porque capanga pode matá-lo. Né? Então, um homem que só fala de Deus, que defende a vida. Então, precisamos de ver, de analisar, porque há moedas que Judas recebeu para entregar Jesus, ainda está valorizada, tem valor em coração e em mente de governo, de judiciário, de autoridades que tinham o papel de cuidar da vida imparcial, de um jeito justo e com amor. Então é importante a gente refletir. A nossa vida é dom de Deus, a inteligência que Deus nos dá é para a gente fazer com que a justiça divina a justiça da terra, em torno da Amazônia, da água e da vida, possa, sabe, fecundar. Justiça divina, fecundando a justiça da terra, e aí a gente vai ter uma vida de paz, e que começa aqui na terra e também um dia na eternidade.
Continua essa reflexão. Se você quiser, pode partilhar. Saúde e paz. Qualquer hora a gente volta com mais uma mensagem para você meditar. Saúde e paz.